Bom dia. Bom dia. Bom, queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Esses eventos só têm razão quando vocês estão aqui. Se vocês não estiverem, né, vai ficar só eu e a Maria. É muito assunto também para conversar, né? Se acontecer, né, um gap, a gente preenche, né, Maria? A Maria esteve aqui em 2019, né? Foi... Lembra disso? Estava mais magra, lembrou. Não estava na menopausa ainda. Eu até ia colocar no na minha epígrafe audiovisual, para a gente começar a conversa, eu ia colocar um trechinho da entrevista que a Natália que te entrevistou, sim. Natália Araújo, já se formou na formatura agora em jornalismo. Legal. Ela está fazendo dupla em cinema, então ela se formou. Então, em 2019, a repórter que te entrevistou já se formou. Que máximo. Então já é uma outra geração aqui. Porque eu costumo dizer que a Maria é que nem Gal, Caetano, Chico, né? O público dela vai se renovando, assim, né? Então é impressionante, né? Como essa geração é uma geração nova, que não te viu em 2019, possivelmente, e agora está aqui para te ver. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Queria só... Obrigada, gente, por vocês estarem aqui para me ver. Obrigada. E a razão da gente estar aqui, claro, é conversar com a Maria. Eu já falei com a Maria que na mudança do novo currículo vão entrar 3 novas matérias na grade, né? Tem introdução a Maria Beltrão, laboratório com Maria Beltrão e TCC com Maria Beltrão. A gente está já com o MEC discutindo essa mudança, assim, então... Importante. É a segunda, quando ela vier pela terceira vez aqui, a gente vai efetuar junto ao MEC essa mudança, né? Por favor. Mas só para contextualizar, a Maria está aqui porque ela lançou em 2020 um livro. E desde que ela me falou desse livro, eu falei, Maria, vamos lançar na PUC. Temos que lançar na PUC. Então, por conta da pandemia, ela não conseguiu fazer nenhum lançamento presencial. Ela fez várias lives. A primeira live fui eu que fiz. Depois Otávio Guedes, Daniel Souza quiseram me imitar, né? Mas eu fui o primeiro. Você sabe disso, né? Você até coloca isso no livro, né? Impressionante. Você está no livro. Porque eu fui o que fez a primeira live com você. Só deixar registrado isso, que está ficando gravado aqui. Botei corretivo, porque tem uma competição, né? Eu digo no livro que eu botei corretivo para fazer live. Tem uma competição entre mim, Otávio Guedes e Arthur Dapiev, né? Então, briga feia. É uma briga feia. Eu reli o livro esse fim de semana, né? Porque o livro de 2020 é muito engraçado a gente se reconhecer, né? Eu falei, gente, tava tão bom escrever, né? Que a gente não lembra daquela pessoa que a gente era 3 anos atrás. Engraçado, né? Mas aí eu fiquei levando pequenos sustinhos. Desculpa, professor. Imagina, você é professora aqui. E então o livro está sendo vendido ali. A Máquina de Livros, que é a editora da Maria, o livro custa R$42, mas está por R$25. Assim, então agradeço aí o pessoal da Máquina de Livros fazendo esse desconto aqui para vocês. E só para explicar um pouco o contexto, porque, Maria, a gente tem aqui alunos e alunas de jornalismo, né? Alunos e alunos de estudos de mídia, né, com ênfase em cinema, com ênfase em publicidade, com ênfase em comunicação e tecnologia. E outras pessoas que não são da PUC, que são seus fãs, que estão no meu Instagram, que perguntaram se podiam vir. Obviamente, o departamento é como uma mãe, né? Ele recebe todo mundo. Então, tem esse público variado. Tem mãe de aluno, enfim, tem uma galera aqui presente. Só para explicar o contexto, eu já tinha falado com a Maria, a partir desse semestre, o livro da Maria entrou na lista, né, da G2 de Comunicação e Literatura, que é uma das matérias que eu ministro aqui, que é o projeto final da turma, que se chama Para Ler Antes de Desaparecer. E o Conversas para Ler Antes de Desaparecer é um desdobramento, é um braço, é um guarda-chuva dessa questão. Eu venho trazendo, desde 2022, 2021, alguns autores e autoras que estão na lista. Então, e, além disso, esse é o primeiro lançamento presencial que vai acontecer, né, do Amor Não Se Isola. Claro que depois Dapiev, Guedinho e Daniel vão querer imitar, mas a PUC veio primeiro. Natuzanelli também. Todas querem fazer live com você, né, Maria? Mas a nossa história vem de antes, né? Mas, Maria, sempre que eu te apresento, eu gosto de dizer o seguinte, eu tive a honra máxima de trabalhar com você durante 3 anos. Craque, né? Não, craque é você. Eu aprendi, eu não sou jornalista de formação, né? Dou aula para jornalismo, mas não sou jornalista de formação. Dou aula de literatura, de cultura e de cinema. E eu presenciei, você é tudo isso aí, a frase do Charlie Chaplin te define, você cita essa frase, você sempre citava essa frase, e eu falei, vou terminar uma epígrafe final
trazendo o Chaplin aqui. E o que sempre me impressionou era como você era tão profissional e como você defendia a sua equipe. Assim. Eu tenho várias provas aqui de como você defendia a equipe. Isso eu nunca me esqueci. Então, tudo que eu me lembro... O primeiro dia que eu fui ao Estúdio I, enfim, não te conhecia direito, né? A gente se conheceu naquele momento e, bom, sou professor, né? Então, o meu comentário vai ter 30 minutos. E aí, com 4 minutos, você ficou assim... Ele tá falando comigo, tá gostando do comentário, e eu tinha que terminar, porque tinha 3 minutos para fazer um comentário. Tinha os códigos, né? Porque só eu tinha o ponto, né? Então, eles falam comigo para eu tentar falar, chega, parou, né? Então, assim, tudo que eu fiquei 3 anos ali, tudo que eu aprendi ali foi com você. Então, eu tenho muita saudade. Imagina se ele precisa aprender alguma coisa, claro, gente, gênio. Claro que preciso. Então, eu sempre vou lembrar disso e vou abrir as nossas muitas conversas que ainda vão acontecer com essa informação. Mas queria fazer uma primeira pergunta. O que mudou, além de você agora ser bibliografia do curso de literatura da PUC-Rio, né? Beltrão, Maria, O Amor Não Se Isola, ponto, editora Máquina de Livros, 2020. Além disso, o que mudou na sua vida de 2019, quando você esteve aqui, para hoje? Não, primeiro, a questão do livro, né, foi muito interessante. Eu jamais teria escrito um livro se eu soubesse que estava escrevendo um livro. Porque isso é uma coisa que me dá... Você fala assim, tem que escrever um livro agora. Mas não ia escrever nunca. Eu até comento no livro que uma folha em branco é uma das coisas mais aterrorizantes que eu conheço. Escreva. Eu já era assim na faculdade, tem que escrever sobre isso. Para começar, um horror, super crítica, ficava super nervosa. Vai ser ruim, o professor não vai gostar. Então, assim, se eu falasse assim, eu vou escrever um livro, o livro não teria saído. Eu estava muito ansiosa durante a pandemia, né? Primeiro, e eu conto isso no livro, eu não sabia o que estava me deixando tão ansiosa, até porque eu não estava fazendo análise na época, mas depois eu fui descobrindo que era o fato de, claro, eu tinha uma mãe de idade, uma mãe que vocês viram aí, eu tinha um tio que agora ele já se foi, com 98 anos na época, ele acabou morrendo com 99, não por causa da Covid. E é claro que, como eu tinha que trabalhar todo dia durante a pandemia, eu não podia vê-los de jeito nenhum, nem com escafandro, né? Porque eu era um próprio vírus ambulante, ou potencialmente um vírus ambulante. Então, eu estava num momento de estresse muito grande, porque eu já sabia que eu queria deixar o Hard News, eu vinha conversando isso com meu marido já há algum tempo. Já em 2019, eu já tinha chegado a essa conclusão com o meu calmante, que é meu marido, e eu já supunha que eu estava no precipício de um burnout. Embora eu seja uma pessoa muito alegre e sempre muito positiva, eu não passo para os outros essa ideia que eu estou muito estressada. Não estressada, talvez não, mas assim, com a saúde debilitada. Talvez eu não passe para os outros, era uma coisa que eu tinha por dentro e conversava em família. Veio a pandemia, eu falei, não posso largar o barco agora, porque as pessoas precisam ter um mínimo de senso de serviço. Eu estou falando muito, desculpa qualquer coisa, só para vocês tentarem entender o resumo da ópera até da minha transição. A transição, eu pensei capilar, não sei porquê. Acho que eu estou toda preta. Aí, porque eu já supunha que eu tinha que ter coragem, que é outra coisa que tinha muita dificuldade, de ter coragem de ser imperfeito. Não tem um livro, A Coragem de Ser Imperfeito? Eu sempre tive uma insegurança muito grande, assim, e se um dia eu tentasse entretenimento? Eu falei assim, gente, isso vão me julgar dessa. Eu nem pensava nisso exatamente, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa para entregar. Mas sempre o medo de um julgamento, né? De ser ridículo. Cada vez eu tenho menos medo, gente, de ser ridículo. Menos medo. Estou nem aí, quase. Né? A idade. Quase. Mas a gente sempre tem medo de ousar, né? É o mesmo medo que eu tinha nova de aparecer no vídeo, né? O negócio de você vai ficar treinando no espelho, o amigo vai ir, você vai ser ridículo, você não é adequado e tal. Então, cada vez eu acho o seguinte, sem ousar, você não vai ser nada na vida. Tem que ter coragem de ser imperfeito. Que são os fracassos que realmente, eu sei que é clichê, mas os clichês existem por um motivo. São os fracassos e as suas quedas que vão fazer você aprender qualquer coisa. Então, se rirem, é isso mesmo. Vou tentar de novo e vamos em frente. É por aí. Então, lá em 2019, bem linda, lá em 2019 eu já sabia que eu tinha que mudar alguma coisa. Mas e a coragem? E a coragem de chegar para a Globo News, que eu ajudei a fundar 25 anos antes, e falar, quero sair daqui. Mas eu ia fazer o quê? Será que eu ia ter coragem de não ser mais famosa? Tem isso também, vaidade. Né? Eu pensava, será que sair da Globo News, eu vou me acostumar a não ser pessoa mais pública?
A gente tem ideia que tem um bichinho da vaidade também. Eu sempre tenho ideia de tudo, assim, né? Da questão de, será que eu já me acostumei a ser conhecida? Tudo isso me passava pela cabeça. Eu conversava. Veio a pandemia, eu falei, não posso largar. Vou dar tudo de mim. Como é que veio o livro, né? Eu conto no livro. Eu falei, amor, eu não estou bem, não estava dormindo. Ele falou assim, tem uma escritora americana, Julia Cameron, que fala para você destravar, já que eu não estava fazendo análise, nada, para você destravar a criatividade, você tem que escrever qualquer coisa a lápis, não pode corrigir, não pode editar, não pode deletar, a caneta, o que for, sobre o que você quiser, 3 páginas por dia. Exercício que ela batizou de morning paper. Aí eu tinha uma preguiça, eu falei, mas ninguém está julgando, né? Olha a insegurança, né? Portanto, né? Vou escrever. Aí eu saí escrevendo. Aí eu escrevi. Um dia escrevi, né? Outro dia. Né? Às vezes nem escrevi as 3 páginas, e daí quem está julgando? Julia Cameron não vem ver, né? E um dia o Guedinho, o Otávio Guedes, né? Não sei o que ele falou, e eu fui ali fazendo aquela catarse, quase uma terapia comigo mesmo. Foi fazendo esse exercício que eu descobri que o grande dragão, a grande assombração que eu não queria assumir, que eu estava com medo, porque minha mãe tinha idade, podia morrer, meu tio, não estava vendo eles. Eu que cuido da minha mãe emocionalmente, né? Somos 3 irmãos, só que e a minha irmã mora embaixo da minha mãe. Então, a minha irmã, que, vamos dizer, se isolou com a mamãe, né? Porque ela, Cristiana, tinha restaurante, teve que fechar o restaurante por causa da pandemia. Mas eu que sou da parte emocional da mamãe. A parte emocional sou eu que fico lá, Maranatimbu, mamãe, aí leva para almoçar fora, e foi. Então, eu falei, gente, eu não estou lá. A gata mamãe, né? A gata mamãe, eu que sou. Cada filho tem uma função, não é? E a Cristiana cuida de tudo, a Cristiana passa da logística. Só que eu sou a animadora, o bobo da corte sou eu. Aí eu realmente fiquei muito preocupada, porque eu falei, meu Deus, mas logo eu que tenho que trabalhar todo dia, né? Segunda, sexta e domingo também. Então, assim, fiquei preocupada. E aí esse exercício foi me ajudando a fazer essa catarse, né? Essa terapia. E eu só descobri que eu estava escrevendo um livro, porque senão eu não teria escrito, volto a dizer. Imagina, você tem que escrever 70 páginas, 102, não teria escrito nunca. Ai, que nervoso, que pressão. Já não basta eu trabalhar, ainda tenho que escrever livro. Não teria escrito. Porque um dia, o Guedinho falou de João Baldo Ribeiro. Eu falei, que coincidência, eu acabei de escrever sobre João Baldo Ribeiro. Ele falou, escreveu onde? Um jornal? Escreveu um artigo? Eu falei, não, eu escrevi lá em casa, porque eu também tenho uma... Porque o João Baldo dizia que tinha um pequeno Baldo e um grande Baldo, né? Que o pequeno Baldo o grande Baldo era uma pessoa adorável e o pequeno Baldo era um detestável, né? O pequeno Baldo torcia para os amigos não darem um livro. Imagina você ser escritor, tem um montão de amigo escritor, aí o amigo escritor vem te dar um livro. Pô, lê meu livro, que preguiça, né? Assim, meu Deus, lá vem o escritor, tem que ler o livro do amigo. Aí o pequeno Baldo fica, meu Deus, vou ter que ler o livro do amigo, entendeu? Então, o pequeno Baldo era detestável, o grande Baldo, e eu conto no livro que eu, quando estava com TPM, eu era pequena Maria, eu ficava com isso aqui. Agora estou na menopausa, não existe mais isso. Se bem que a menopausa te põe em pequena Maria, assim, linearmente. E aí eu falei para o Guedinho, engraçado, eu falei sobre... Aí ele leu isso. Eu falei, mas o que é isso que você está fazendo? Eu falei, não, já há algum tempo eu estou escrevendo 3 páginas aleatórias. E era totalmente aleatório. Que você escreve sobre o que você quiser. Então, não é um livro sobre a pandemia, porque às vezes eu acordava, Manu, e falava sobre musical. Às vezes eu acordava e falava sobre uma lembrança de infância. Às vezes eu acordava e falava sobre minha fé. Eu falava sobre o que eu queria. Então, é um livro sobre nada, né? Quase um Seinfeld, é um livro sobre nada. Né? Aí o Otávio falou, Maria, será que você não tem um livro aí? Porque todo mundo fica querendo que você escreva livro. Eu falei, gente, eu sou louca para escrever um livro, para plantar uma árvore, né? Ter um filho, escrever um livro. Esse não é vida, né? Pô. Aí eu falei, será? Aí quando eu vi quantas páginas eu tinha, eu falei assim, ai, será? Porque aí agora, pô, se faltando só 30% é outra coisa, né, gente? É totalmente diferente, né? É só para escrever, porque não se ganha dinheiro escrevendo livro. Não se ganha, esqueça. Cadê meu dinheiro? De tô ganhando um pouquinho mais, né? Isso. E o livro já fica em pé, então já pode ser publicado, né? Quando ele fica em pé. Mas é ótimo, né, gente? Dá um maior status, né? Eu falei, mas eu posso falar que eu sou escritora? É questão, né?
Não, né? Meu livro nem é tão bom assim, mas acho que pode, né? Escritora, jornalista, escritora. Bibliografia da PUC-Rio. Gente, então é bem legal e eu fiquei super feliz. E foi e isso. E o mais legal, eu acho, que o escrever. Ah, mas eu ganhei muito dinheiro com o audiobook. Olha que coisa engraçada. O audiobook foi legal. Né, Alza? O audiobook foi bem legal. Engraçado, né? Como a nossa voz, a gente que é da televisão, o negócio da nossa voz é também interessante. Mas eu sempre prefiro ler. Não sei vocês, eu gosto do livro físico. Eu gosto da pessoa escrevendo, não sei, eu tenho um negócio. E aí foi isso. Então, só para vocês entenderem assim como nasceu o livro. E o mais engraçado que para vir aqui, né? Aí já fiquei nervosíssima, já fiquei sem dormir, porque eu vim aqui falar do livro que eu não lembrava do livro. Eu e o Luciano bebendo um vinho, anteontem, ouvindo o livro, e eu levava cada susto. E é engraçado, né? Por isso que eu digo, gente, escrevam, né? Escreva diário, escreva qualquer coisa, né? Porque esse registro... Eu falei, gente, isso então, embora eu não falasse da pandemia, quer dizer, falava de vez em quando, eu falava, by the way, estamos no meio de uma pandemia, está acontecendo isso. Eu ficava muito chocada com 2.000 mortes por... quando chegou a 2.000 mortes, aí você vê depois, meu Deus, aquilo não era nada, e vai crescendo, mas assim, a pandemia é um negócio ali meio pano de fundo, né, Alzer? É um negócio ali, o livro é sobre outra coisa. É sobre a pandemia, né? O livro é muito mais... Só que é muito interessante. Recortes, né, da sua história. E aí, recorte da minha história, cara, para mim foi muito interessante, porque agora que eu fiquei ouvindo, e agora com o vinho é importante, o vinho. Cara, eu vou operar a barriga agora em julho, né? Aí ontem fui no médico, né? Porque a barriga depois da menopausa, é importante dizer isso, ela virou 2 saquinhos, assim. Eu não entendi isso. Aí eu fui lá ontem, eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí ele falou, mas você bebe? Acho tão conveniente isso. Acabei de me conhecer. Prazer, Maria, doutor Ricardo. Não, porque vamos cortar esse vinhozinho, né? Eu e minha mulher, ele é desse tamanho, eu sou desse. Eu falei, fala, você e sua mulher bebem quanto? Uma garrafa que a gente abre na sexta-feira, vai até o domingo, a gente divide. Eu falei, querido, olha meu tamanho assim. Uma garrafa eu bebo na sexta, refletindo sobre o que eu vou beber no fim de semana. Não, vamos parar com esse vinhozinho. Aí, tá bom, doutor Ricardo. Eu só queria só sublinhar o que você falou, da questão de ser... A gente recebeu aqui a Emília Cabral, Gustavo Pinheiro, que foi meu aluno, dessa lista, porque o livro também está nessa... Sensacional. E aí também é uma peça sobre a pandemia, mas não é uma peça sobre a pandemia. Eu acho que o teu livro... Qual é a sensação de você reler o livro agora, né? E confirmando que não é, na verdade, um livro sobre a pandemia, é um livro sobre você, sobre a sua gestão. Sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre o que eu gosto, os meus gostos, meus desgostos, e o que eu gostei, cara, que eu acho que é muito legal para vocês. Você vê que a geração de vocês tem muito mais autoestima do que eu tinha quando eu tinha a idade de vocês, né? E eu, quando eu comecei na Globo News, era outro tempo, né? Hoje em dia, todos os meus chefes não iam passar pelo compliance, né? Eles xingavam a gente, faziam... xingavam, burra, idiota! Hoje não existe mais isso. E o que eu percebi, relendo meu livro e contando a minha vida e as minhas dificuldades, é que eu gostei do que eu vi no retrovisor, sabe assim? No retrovisor da minha vida. Isso é bonito, né? Porque eu passei por tanta dificuldade no meu trabalho, tanta dificuldade, e eu tinha muita vergonha de muitas fases da minha vida. Vergonha das coisas que eu errei, sabe? Vergonha dos meus fracassos, entendeu? Vergonha das minhas inseguranças, dos meus vexames, sabe assim? E depois você olhar para trás e falar, para de ser boba, foi bom. Foi muito legal. Então, você chegar aos 50 anos de idade, e a pandemia, por exemplo, eu fiz 50 em 2021, né? Que foi aquele marco, né? Isso. Já que eu comecei a ficar na dúvida, é isso. Então, você chegar aos 50 anos de idade, você olhar para o retrovisor e falar assim, pô, que legal a tua vida, legal o que aconteceu. Tem orgulho
E é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Porque aí eu fiquei. Eu ia muito para o passado com esse livro, eu lembrava das coisas do meu pai, da minha família. E a gente trabalha tanto, eu trabalho tanto. Agora não, agora eu estou trabalhando pouco, gente, no entretenimento, mas na Globo News é uma carga de trabalho tão pesada, que você às vezes não para nem para pensar, nem para comemorar quem você é. E isso é uma coisa que a gente tem que parar. Isso meu marido sempre fala. Para e fala, como estamos felizes agora? Vamos brindar. Que dia importante. Porque você, cara, imagina, eu fiquei pensando assim, pô, a Mariazinha lá, porque me chamam de Mariazinha lá em casa. Mariazinha do meu passado, ia falar, cara, você agora é Maria Beltrão, cara. Caceta! Só que a gente não para pensar no que você foi conquistando. A vida te atropela e você tem muita pressão. Então, assim, né, é um exercício de você, sempre durante a sua vida, você ir realmente... Eu sei que é difícil, mas se deliciando mesmo com as suas conquistas. E tem um negócio legal da geração de vocês, que vocês não ficam mais presos num lugar. Na minha época, você entrava numa empresa e você morria na empresa, né? Se bem que eu vou morrer, parece que não é Globo. Eu saí da faculdade, fui para a Globo, vou evoluir a óbito dentro da Globo, aparentemente, mas tudo bem. Mas, assim, é uma mentalidade diferente, né? Vocês não têm esse apego, você pode procurar coisa nova. Eu acho isso legal, eu acho isso bem legal da geração de vocês. Eu vejo muita gente nova. Tem uma... Eu vendo, às vezes, até estagiário e tal, eu vejo os prós e contras, assim, do que eu vejo. Mas eu acho muito positivo a questão de não ter aquele apego, ó, isso aqui vai ser minha vida. A gente não, a gente vestia a camisa e ficava go, sabe assim? Era um negócio totalmente diferente, né? Uma coisa, um amor ali pela empresa, era uma coisa incrível. Embora eu ame muito a TV. Então eu fiquei uns 3, 4 anos refletindo que eu ia ter um treco, a minha saúde estava em jogo. Eu estava há 25 anos na Globo News trabalhando muito. Quando eu cheguei na Globo News, eu trilhei todo o meu caminho para fazer uma coisa diferente, que seria uma revista, a época do Sérgio Mota lá. Então tinha o Estúdio I, era uma coisa que recebia cantores, escritores. O João Baldo Ribeiro foi ao Estúdio I. Então você recebia cantores, escritores, recebia o vice-presidente, recebia quem fosse, mas era uma coisa revista. Era uma coisa mais leve. E aí, um jornal que eu tinha, totalmente diferente dos outros, que tinha editoria de entretenimento, de tecnologia, de cultura, virou um jornal de opinião. Aí eu falei, meu Deus, eu passei 20 anos tentando fazer uma coisa, entendam? Eu como profissional. E aí o que aconteceu? Aí, então imagina, na minha cabeça, eu falava assim, gente, quer dizer, na minha cabeça não, eu não queria assumir isso para mim. Aí eu batalhei tudo para fazer uma coisa. Aí veio minha salão, aí eu vejo o canal fazer assim, de repente estava eu, do meu jeito de ser, com a minha postura, fazendo um jornal de opinião, hard news, 3 horas por dia, todo dia. Eu começava a trabalhar 8 da manhã, porque isso aí as pessoas talvez não entendam, né? Vocês entendem, mas eu pulei. Negócio duro pra caramba, que nada tinha a ver com aquele caminho que eu vim traçando desde sempre. Aí eu falei, cara, o que eu estou fazendo? A Globo News não vai mudar. A Globo News achou sua vocação. Está tendo audiência. Eu posso um dia voltar aqui e refletir sobre o jornalismo hoje, o que eu concordo e o que eu discordo. Mas isso mereceria 2 horas de reflexão. Mas eu falei, isso está me agredindo. E aí foi um ano, estou falando, 2019, eu virei para o meu marido e falei, Luciano, eu preciso percorrer, porque é muito difícil você sair do canal que você fundou. Veja, primeiro dia de Globo News, eu estava lá, bom dia. Primeiro, existência de um canal de jornalismo que não existia nada igual. Os apresentadores antes vinham TP. A Globo News foi o primeiro canal que a gente tinha improviso. Não existia isso, gente, era boa noite. Hoje, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em São Paulo. O acidente aconteceu às 3 da manhã. Maria, desculpa. O Aníbal já pode falar. Aníbal. Então vocês têm que entender. Esse é o Max, Maria. Oi, Max. Bom. Aí, então, assim, então para mim era a minha história que eu estava querendo dizer. Então foi muito difícil, eu fiquei anos me despedindo.
E o timing foi terrível, porque aí foi justamente, eu estava querendo falar com o meu chefe, quando fez 25 anos, eu com 50 anos de idade, 25 anos de Globo News, eu já estava, já vou embora, e sei que não vou voltar. Aí eu ainda falei pro meu chefe, e assim, tá um negócio tão estressante na minha cabeça, eu lembro, tem umas coisas, né, que a gente não lembra, eu exausta querendo dar cafezinho para os meus comentaristas. Aí tinha demissão, mas foi normal, né, da empresa. E eu falei assim, gente, não tem ninguém mais para lavar a xícara dos meus comentaristas. Eu chegava, ia em casa, lavava a xícara dos meus comentaristas para poder dar café durante 3 horas. Eu falei, gente, aí eu só lembro no dia, meu editor-chefe pediu para a direção se não poderia alguém lavar as xícaras dos comentaristas. Eu falei, não, muito complicado. Olha, você vê que até o Jornal Nacional não tem a xícara de ouvir, gente. Jornal Nacional, 40 minutos. Os comentaristas têm ali 3 horas falando de rádio, eu sem ser... Aí falou, Maria, se você pedir, eu falei, eu vou pedir demissão. Não era o café, né? Não era o café. Mas já chegou, não vou pedir nada. Esperei o aniversário, muito grata. Eu sou super grata, sou gratíssima com o Globo News pelos meus chefes. Mas sabe aquele negócio que você não está aguentando qualquer coisa? Você fala assim, você é feia, eu sou feia? Tá bom. E aí eu fui pleníssima, porque era um negócio que eu já estava, assim, eu sou muito devagar. Martinho é devagar, já estava 4 anos aqui. Então, quando eu fui falar com o meu chefe, eu falei, olha, obrigada. Imagina, no aniversário da Globo News. Eu falei, eu posso falar com você semana que vem para esperar, né? Porra! Aniversário, 25 anos. Não, Maria, eu vou tirar férias. Eu tô, férias? Eu falei, não, então a gente conversa depois das suas férias. Imagina, o diretor vai um dia. Aí ele, não, Maria, não, você quer conversar comigo? Eu falei, não, conversa depois das suas férias. Vai tirar férias. Não, Maria, você quer conversar comigo? Não, tira férias. E ficou aquele, ele faz questão que você converse agora. Eu falei, eu vou conversar. Aniversário, olha que horror. Aí eu falei, olha, eu sou gratíssima, não tem, mas encerrei aqui. Não, mas eu falei, não tem. É realmente gratíssima. Muito obrigada, eu tô indo embora. Não, mas se... Você quer um café, mãe? Não, mas a gente muda, a gente fala, não, grata, mas era verdade, porque eu estava falando a verdade estava sendo dita, né? Quando a gente fala a verdade, não era verdade. Eu falei, olha, eu não tenho quando consigo mais, muito obrigada. E realmente eu posso ficar, aí eu falei, eu fico mais 1 ano até a eleição, porque eu sei que vão bater muito na gente, tinha 1 ano para a eleição. Eu fico mais 1 ano, porque eu sei que vão espancar a gente nas ruas, eu fico, para vocês verem como eu sou retinha. E eu fico, mas eu depois não vou para a CNN, não vou para a Jovem Pan, eu não vou fazer mais Hard News, eles estão indo embora feliz com a empresa e não se preocupem, mas eu vou embora. E aí, o que aconteceu em seguida foi que eu não sabia que o entretenimento da Globo tinha interesse em mim, mas por uma questão de respeito, jamais me convidariam, passando por cima do jornalismo, entendeu? Mas eu não sabia de nada disso, não sabia mesmo. E aí o que aconteceu foi que o Ali falou, Maria, não, a Globo não vai deixar você ir embora. Você não quer Hard News, é isso? Eu falei, Hard News eu não quero. E aí ele falou, Ricardo Odditon vai falar com você. E aí nisso, não por uma decisão minha, o Ricardo Odditon falou, olha, aí falaram, olha, vai ter muita mudança no entretenimento, porque Fátima vai sair, Patrícia vai para o encontro, e a gente precisa de alguém já. E aí eles acordaram que eu não ia esperar, mas aí foi o acordo deles, né? Que eu não ia esperar a eleição, porque a Globo Entretenimento, que é praticamente uma outra empresa, precisava de mim antes. Então foi isso. Mas eu teria ficado até a eleição. E aí me deu muita alegria de saber que me queriam. Porque eu ia ficar meio... E hoje eu vejo que eu ia dar uma pirada hard, que eu já estou dando uma pirada nesse... Eu trabalho 1 vez por semana, gente. Assim, você tem... Por exemplo, hoje eu tenho uma reunião longa, virtual,
você fecha o espelho. Mas, assim, imagina você trabalhar feito uma louca todo dia ao vivo e você agora tem um programa uma vez. Então, assim, a coisa mais difícil para mim, para ver como o ser humano é chato, né? Tudo. Olha aí, para falar da parte de como eu precisava, eu estava descuidando total da minha saúde. Eu queria cuidar da minha mãe, né? Isso tudo também que eu falei, gente, eu tenho que cuidar da minha saúde e eu quero ter mais tempo para cuidar da minha mãe. Porque daqui a pouco ela não está aqui, né? Tem 88 anos, eu queria isso, eu decidi isso. E está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo fazer isso. E para vocês terem uma ideia, eu entrei só para ver como tem tudo um para quê, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu falei, eu preciso sair, porque eu preciso fazer exame, eu preciso cuidar da saúde, que eu não faço. O Globo News você não faz. Você não faz os exames que tem que fazer, não faz. Não faz. Não conheço ninguém, assim, amigo meu, que faz os check-ups todos que tem que fazer. Porque aí chega a férias, você quer viajar, você vai para longe, lá você faz qualquer coisa. Aí eu descobri uma obstrução no coração de 50% numa artéria. Num exame de assintomático, eu com colesterol baixo, com pressão baixa, com tudo baixo. A minha endócrina falou, na menopausa, quando você entrou, que pode acontecer, que aumenta risco cardíaco, para Timbum, eu fui fazer os exames que eu jamais teria feito na minha vida. Ela falou, se você não tivesse feito esse exame, você estaria com stent agora. Então você vê que realmente era para eu parar. Eu não teria feito nunca esses exames. Jamais. Então eu vejo como uma graça de Deus mesmo. Eu vejo como uma bênção de Deus mesmo. Assim. Eu para mim, é papai do céu mesmo. Mas é outro negócio, assim. Eu demorei 4 anos para ter coragem de fazer isso. Porque não fez mais cedo. Mas você vê que é uma dificuldade, assim. Ai, mas o que vão dizer? Ai, mas eu vou largar o Hard News. Ai, mas e a credibilidade? Não, aqui, quando eu passei aqui, até o segurança falou, como é que você largou a Globo News? Segurança Coelho. Segurança Coelho. Coelho, da entrada da portaria. Coelho. Eu ando pela rua, a pessoa vem assim, ó, fala de brincadeira, assim. Falou, desculpa. Perdoa, eu já falo, você me perdoa? Não, mas eu almoçava com você, isso é um absurdo. Aí eu tenho que contar, outro dia, tinha umas 6 mulheres, né? Elas, não acredito que você fez isso. Ah, gente, não é possível, ninguém vai assistir sábado de manhã, olha. E a gente, segunda a sexta, almoçava. Eu falei, deixa eu te falar, contei a história triste toda. Eu preciso, eu estava muito cansada, isso tudo que eu estou contando a você. Blá, 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 olha, a mamãe na cadeira de roda, eu assim, você vê minha mãe. Não, fala de brincadeira, Giuseppe. Olha só, não sei o quê. Aí ela, não, 6 mulheres. Não, a gente entendeu. Não, agora a gente entendeu. Mas quando é que você volta? Não entende. Então eu digo, Luciano, eu falei, eu tenho que viver esse ano, né, porque ainda não fiz um ano, o luto das pessoas. É o luto das pessoas. Além da minha adaptação, é muito engraçado. É o luto das pessoas. Não tem como. É assim, eu digo, aí o Luciano fala, cabecinha, cabecinha. O Luciano fala, cabecinha, eu já vi de longe. Eu sou assim. Não, e aí eu gostava tanto de você, porque não gosta mais. Gente, Maria, eu gostava tanto de você. Mas a tal agora odeia, né? Não, eu acho a Globo News uma mega escola. Eu só acho que esse modelo, não Globo News, modelo jornalismo geral, não vai se sustentar. Mas isso é para outra conversa. Em algum momento, e estão segurando esses... muita opinião, vai me dar uma reportagem aí com a minha opinião, por favor. Mas não é que é um negócio que fazia sentido quando veio o mensalão, que fazia sentido para assim, deixa a gente explicar o Brasil. E depois agora a gente virou um bichinho arrogante que acha que explica as coisas para as pessoas que têm a pessoa. Pô, deixa a pessoa também ter opinião. Quem é a gente para ficar falando o que a pessoa tem que pensar? Entendeu? Então acho que tem um difícil meio termo a ser alcançado. Bia.
É. Mas perguntas. Eu falo muito, né? Mas entenderam tudo? Entenderam? Isso aqui tá gravando, eu tenho que falar. Maria, eu tenho assim um iPad repleto de perguntas, mas eu não vou fazer porque a razão de você estar aqui, a razão de você estar aqui é poder conversar com eles e com elas. Então, é só levantar o braço que eu vou. É a parte que eu mais gosto de ficar passando o microfone. Eu amo. Exato. Eu amo. Então, gente, eu queria tanto que o Aníbal viesse com uma pergunta. o Aníbal é uma coisa maravilhosa, tem que conhecer. Ele tá lá no 6º andar. Esse aqui que eu vou passar isso. Ele tava com um fonezinho assim, com o microfone em frente a um equipamento. O Bernardo salvou a gente, Maria. Agradece ao Bernardo. Ô, Bernardo. Você falou com 2, 3 aí, ele abriu mesmo. E eu reconheci a voz, eu reconheci. Aníbal, é você que tá falando com 2, 3? Era o Aníbal. Não, lá embaixo. Foi lá em cima, Aníbal. Era o Aníbal. Era o Aníbal. É inconfundível a voz dele. Gente, Aníbal é a pessoa mais importante hoje. É ela, né? Oi, sou eu aqui. Ah, você. Tudo bom, Maria? Bom dia. Bom dia. Você passou mais do que eu tenho de vida de tempo na Globo News e você fez no jornalismo uma coisa diferente. Você conseguia ser você mesma, mesmo nos momentos sérios. Eu queria saber agora, não é de casa, você sendo você mesma sem o lado jornalístico, como que está sendo para você? Você está gostando? E como que, você já falou um pouco, mas como que essa mudança mudou na Maria que você é hoje? Como é seu nome? Enzo. Enzo, a coisa mais engraçada é o seguinte, isso na visão dos chefes de entretenimento. Eu fui a única pessoa que não sofri na transição, né? A Globo tem muito medo dessa transição jornalismo e entretenimento. Mas eu sempre fui essa pessoa com essa cara de louca. A diferença era que no jornalismo, por incrível que pareça, tentavam me botar uma rédea. Depois de um tempo, falava assim... Tinha muita coisa que acontecia, que um dia a minha amiga Mariana Gross falou, pô, eu fui falar no RJTV um negócio que você sempre fala, aí me deram uma bronca do mundo inteiro. Aí eu falei assim, mas pô, Maria Beltrão, eu falei, gente, Maria Beltrão é outra coisa. Assim, então eu virei aquele negócio, Maria Beltrão era outra coisa. Então já tinha virado uma coisa assim de exceção. Então, assim... Quando eu fui conversar com o Ricardo Washington, ele falou, Maria, a diferença é que agora você vai fazer o que você quiser. Claro que eu tenho noção que não é bem assim, né? Por exemplo, eu sempre falo de bebida alcoólica, não é de casa e não pode, é proibido até meio-dia na TV aberta. Aí a Rita Batista sempre me chuta e faz assim, eu falei de maconha outro dia, né? Só que é muito engraçado, porque eu já tenho uma reputação de meio maluca. Então, ficou assim, Maria falou maconha, olha, não repita maconha. Maria, atenção, olha, vamos ver como é que tá a rede social. Maria, assim, né? O que, gente? Aí daqui a pouco, não, Maria, tá bom, não, tá divertido, pode dar entrevista, Maria, tá porque... Então, assim, essa área, por incrível que pareça, zero sofrimento para mim. Eles estão satisfeitos, então eu fico tranquila. Porque o que era o meu medo? O trauma. Olha, você não está se encaixando no entretenimento. Mas eu acho que eu sempre fui uma maluquinha do entretenimento no jornalismo, entendeu? E outra coisa, eu sou jornalista. Entendeu? Se eu estiver no de casa, tanto que um dia eu falei, pô, morre o Bento XVI, eles chamam um plantão. Aí eu não falei nada, eu falei, pô, tem eu lá. Aí voltou do plantão, que era até um amigo meu da Globo News, Eric Bang, ele me sacaneou horrores. Eric Bang, aí ele falou, você estava falando, entrou um plantão e eu resumi o Bento XVI. E eu fiz o Bento XVI com a eleição do Bento XVI, fui eu que fiz. Aí ele me sacaneou para Aratimbum, aí depois voltou aí o meu chefe falou, desculpa Maria, complementa Bento XVI. Pô, eu sou jornalista, cara. Eu tô pronta ali para improvisar, né? Mas é claro, eu não posso falar isso. Isso aí, se eles botarem o plantão de jornalista, eu tenho que lembrar que agora eu sou entretenimento. Mas o que eu quero te dizer, eu sou jornalista. Eu estou pronta. Eu serei para sempre jornalista. E isso é outro ponto. Que as pessoas do jornalismo vêm migrando para o entretenimento. O Mariano Boni, que é meu chifão, ele era editor-chefe do jornal da Globo.
E esses chefões estão vindo do jornalismo justamente para botar essa mentalidade que dentro do entretenimento, vocês vão ver isso no encontro, vocês vão ver, agora estão fincando jornalista. Rita Batista é jornalista, Tiago Oliveira é jornalista, eles estão tirando o ator, a dramaturgia e estão fincando o pé no jornalismo, no entretenimento, porque não dá para diferenciar uma coisa da outra, gente, nesse mundo de hoje, entendeu, Enzo? Aquela que viaja, o cara faz uma pergunta. Enzo. Não, mas pode ir. Mas assim, cara, eu sou jornalista, sou uma jornalista no entretenimento, cara. Não tem como, entendeu? Mas é isso. Maria, agora o Renan não é aluno da PUC, mas estuda jornalismo. Não, mas Renan participou do Instagram. Sim, dizendo que vinha. Exatamente. Se Renan não viesse... Ele quer selfie, quer autógrafo. Se Renan não viesse, eu falei assim, eu quero ver se esse Renan virar. Tava de olho em você. Maria, prazer ter você aqui. Obrigado, Sérgio. Maria, eu tenho uma curiosidade de fã, sim. Queria saber como foi a ideia do estúdio, como ele surgiu. E se ele foi projetado para você. Você falou de celebrar os momentos. Você viveu muitos momentos, né? Eu acompanho o estúdio desde o início. Lembro da época do Sérgio, do Marcelo Balbi, do Tom Leão, Flávio Oliveira, que está até hoje, Marcelo Balbi, o Sérgio Mota desse lá. Essa época é uma delícia. Essa época da cultura, da literatura, da gente... Eu tinha um fã, que era o Renan. Eu tinha um fã. Não, gente, eu amava. Olha... É a raiz, né? O sofá do estúdio. Cadê esse sofá, Maria? Vamos achar. Tá no depósito. Tem um depósito. Ô, Renan, o estúdio foi concebido para mim, sim. E eu já, na época que a Globo News fez um número redondo de anos, acho que 15 anos, eles queriam me dar um programa. E eu já tinha vendido uma coisa que seria o estúdio. Eu vendi como uma ideia de chá da tarde, seria alguma coisa 5 da tarde, com toda essa ideia da informalidade do Estúdio I. Só que a Globo News não estava preparada para essa informalidade e não quiseram apostar nessa ideia e acharam que esse negócio de revista era muito ousado para a época. Gente, as mudanças acontecem muito rápido. Esse negócio de informalidade que hoje todo mundo faz no RJ, no Bom Dia, veio antes comigo. Desculpa, é verdade. É verdade. Eu fiz consultoria para isso. A gente, agora eu não tenho uma modéstia, não, gente. Não tem mais, não. Não tem, perdi a vergonha, não tem. E aí eles não tiveram coragem de fazer isso. E me deram Entre Aspas, que era um programa super careta à noite, que depois Mônica Waldvogel fez muito melhor que eu, porque ela é o retrato da elegância. Eu sou muito fã da Mônica. Então, eles não tiveram coragem de comprar esse meu projeto, que seria aquela cara, mais ou menos, do que depois viria a ser o Estúdio I. Aí, a Globo News tinha mania de falar uns termos muito difíceis, que era para só uma classe intelectual entender. E era um nojo, e era assim, quanto mais difícil você falasse para alguém, não sei para quem, melhor. Então, era um negócio insuportável, e eu tinha essa noção, gente, a gente está falando para quem? Era não sei o que, era do swap cambial, e não sei o que, da efeméride, não sei o que lá, e papapá. Eu falava, gente, não entendo, para quem? A gente não quer conquistar a audiência, a gente quer ser sempre um nichinho. E aí resolveram contratar uma empresa fora para ver o que o público achava da Globo News. E aí veio uma constatação que achava que a Globo News era, isso eu estou falando, porque muita coisa já mudou. Hoje em dia todo mundo anda para lá, anda para cá, canta. Isso não é. E aí chegaram à conclusão que a Globo News era salto alto. A Globo News era um canal snob. Globo News era um canal snob, salto alto e tal. E falaram, Maria, vamos ressuscitar aquele seu projeto. Só que aí o Latigê, que era então o diretor da Globo News, pegou aquela minha ideia e colocou outras ideias que eram dele. Mas o ponto central era aquele, Renato, que era o meu chá das 5, que era aquilo que eu vendia, que eu tinha vendido antes, na época do Entre Aspas. Bom dia, Maria. Bom dia. A minha pergunta é... Qual é seu nome? Carolina. Carolina. Qual foi a sua maior dificuldade nessa transição do hard news, do jornalismo de hard news, para o entretenimento? Minha maior dificuldade, mas eu acho que aí eu vou dizer que, primeiro, o medo de perder a relevância.
Não tem como, gente. É um bichinho cobrador dentro da minha cabeça que eu tenho que domar, porque eu acho que tudo é relevante na vida e tudo é um momento. Então, às vezes eu fico assim, ai, gente, será que não era para eu estar falando de Ucrânia? Para, Maria. Vai fazer. Então, é aquele negócio de você entender o momento da sua vida. Né? Entendeu? Hoje você vai falar de receita, você vai falar de um serviço mais popular. Então, assim, não pira, não. E eu descobri, Carolina, mas aí é trauma de infância. Eu tenho um bichinho cobrador dentro da minha cabeça, mas aí é porque aí eu teria que contar a história da minha vida e as minhas terapias, que eu me cobro muito, muito. Então, assim, às vezes, quando eu chego assim, tem uma segunda-feira, claro, o programa é sábado, né? 5 horas ao vivo, segunda-feira seria o meu domingo, né? Quando chega segunda-feira eu não estou fazendo nada, parece assim que eu cometi um crime. Um crime. Em vez de eu ir fazer uma massagem e eu mereço, parece que eu cometi um crime. Então, isso que eu estou tendo que lidar. Então, assim, junta com as cabecinhas. Eu acho que o maior drama é a decepção das pessoas. São os enlutados do Estúdio E. Porque eu sou uma pessoa que eu me importo muito, eu abraço todo mundo, as pessoas vêm, choram, tem os meus idosos. As idosas, então, que vêm, como você me largou, você não almoça comigo. E, gente, eu fico arrasada, mas é da vida, né? Eu tenho que viver, mas é aquela coisa assim, a expectativa do outro sobre mim. Para ver como a gente, né? A gente não pode viver de acordo com a expectativa do outro, né? Mas a gente vive, minha filha, porque eu saio da rua, é isso, entendeu? Eu vou ter que falar lá com Coelho de novo na saída. Ele falou, pô, Maria. Porque eu fui falar pro Coelho, a gente tem o mesmo sobrenome. Que eu sou Maria Coelho, porque o Luciano é Coelho. Ele mas já que a gente tem o mesmo sobrenome, você largou lá os joelhos. Mas é isso. Não sei se eu respondo de bem a sua pergunta, mas aquele medinho interno, né, assim... Por que eu não... Ai, outra coisa, gente. Mas não conta pra ninguém. Eu estou um pouco alienada. Eu estou fazendo um detox de notícia que vocês não fazem ideia, mas eu estou fazendo de propósito. Estou fazendo de propósito. Ah, como? Outro dia eu falei para o Bial, ele duvida. Eu falei, Bial, alienada. 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 Mas me faz bem, sabia? Me faz bem. Não estou sabendo tanto das coisas, sabe? Às vezes, quando eu levo esses sustinhos, cancelaram a viagem do Lula com a China. Eu não acredito, sabe assim? Eu estou um pouquinho alienada. Mas eu estou vivendo aquele ano ainda, entendeu? O ano da transição ainda está acontecendo. Eu estou num ano ainda. Então, eu estou experimentando coisas esquisitas. Ó, tem uma pergunta aqui do Rafa. O Rafa veio especialmente de Petrópolis, ele foi nosso Gente, mas eu adorei a história. Eu adorei a história. A caravana de Petrópolis é a caravana de 3 dias mas... também. A Melissa também veio de 3 dias. Cadê Melissa? Se formou agora. 3 dias pertinho lá da fazenda que ele tem. Tem caravana, Maria. Eu adoro 3 dias. Já fui muito na night de 3 dias. Você pode acreditar? Cris já foi comentarista do Twitter, né? Quem? A Cris Dias. Sim. Porque a Cris Dias é de 3 dias? Não sei o que você estava falando de Cris Dias, sei que fosse ela. Esquece, Não. Esquece. Tá. Rafa, por favor. Maria, então, acho que o público te vê muito mais ou menos, dadas as proporções, como uma Hebe. Sim. Né? Então, assim, eu queria te perguntar, você está fazendo essa transição para o entretenimento, você acha que um dia você conseguiria fazer um programa tipo da Hebe? Meu sonho, né? Porque Nosso também, com certeza. Então, assim, quem você queria ser na sua vida? A Hebe. Eu conto no livro. Eu conto no livro? Eu conto. Cadê meu editor? Eu conto no livro. Eu ouvi o livro anteontem, ele já esqueci. Eu conto. O encontro... E se eu tô aqui hoje é por causa da Hebe. Não, eu conto no livro. Eu conto? Acho que conto. Que loucura. Não, lógico que eu conto. E eu tenho foto para provar. Quando eu comecei na Globo News, eu recebia muita crítica. Muita. Disparada campeã de crítica era eu. Porque os outros apresentadores tinham cara de apresentador na época, né? Eu nunca tive, né? Grandona, gesticulando e tal. Gaguejava. Até hoje eu gaguejo. Eu não sou boa de TP, né? Eu sou boa de improvisar.
Então, um dia eu já tinha bebido toda, estava no karaokê, e de repente eu vejo a Hebe Camargo. E a gente não era muito reconhecido nessa época, porque eu vivia mentindo nome, eu era meio maluca, na verdade, vocês. Eu vivia montando personagens, eu ia sair na night dizendo, meu nome é Doroteia. Não sei por quê. Não sei, é maluquice mesmo. E aí, porque ninguém reconhecia a gente no começo da Globo News, não tinha muita audiência. E aí, de repente, a Hebe, eu acho que era People Down. Lembra do People Down ali no Leblon? Era um karaokê que tinha no Leblon. E eu vejo a Hebe Camargo, toda trabalhada na joia, linda, maravilhosa, bebendo uísque, ela vira pra mim, você não é aquela gracinha da Globo News? Eu falei, Hebe, eu vou pedir demissão. Eu achei que ela dava essa liberdade, que eu acho que eu sou um pouco assim, talvez, da pessoa querer desabafar como se ela fosse sua amiga. Aí, né, ela falou, você gracinha bebendo uísque, eu bebo, né? Ninguém gosta de mim. Eu recebo várias críticas. Aí ela falou, como é seu nome mesmo? Eu falei, Maria. Aí ela falou, minha filha, para de besteira, persevere. Que é isso? Resista. Isso é assim mesmo. Para, não seja boba. Vá com um sorriso na boca. Não passa recibo. Vamos cantar. Lá fui eu cantar com ele, tenho foto. Eu pendurada na Hebe, não pedi demissão, e por ela eu estou aqui até hoje. Então, assim, e depois descobri que a Hebe era uma pessoa que fazia todo tipo de caridade e não falava para ninguém, entendeu? Então, assim, e quando o Xexão um dia falou, Maria, você é a Hebe do jornalismo? Especial e a Natuza também que falou. Natuza também, mas eu digo que ela copiou. Natuza você copiou. Cara, isso para mim é o maior elogio assim, que eu possa receber pela profissional e pela pessoa que ela foi e é. Para mim, assim, o maior elogio não há, entendeu? Assim, Laureni, né? Por favor. É a sua próxima. Por favor. Oi, Laureni. Oi, Maria. Eu sou sua fã desde sempre. Temos quase a mesma idade. Que ótimo. Também estou na menopausa. Você me entende, né, amiga? Muito. E essa questão de ser assim, grandona, eu sou grande, você é maior do que eu ainda. E as pessoas acharem que o jeito de ser meio maluquinho e tudo mais, as pessoas. Não é questão, acho que, de ser meio maluquinho, é questão de ser humano. E é uma coisa que a gente olha muito para a mídia, eu pelo menos tenho essa visão crítica também há muito tempo, e vejo que muitas das vezes essa questão, quando você falou que as pessoas olhavam para o Globo News com olhar esse programa é feito para pessoas de salto. Então, assim, você tem ciência do nível que a sua humanidade alcança as pessoas que estão do outro lado da tela? Enorme. Nós estamos passando ainda, eu e minha irmã, que você conhece. Adoro! Que você está aqui. Você ajudou a gente a fazer uma transição de luto, está ajudando ainda, né? Entre a perda da minha mãe e do meu pai. É recente. Mas que é muito importante. E seria muito, muito interessante, eu queria ouvir da sua boca, uma palavra para esses jovens, que a maioria daqui com certeza são bem mais jovens do que nós, né? E estão se formando agora, estão indo para a área de jornalismo, do entretenimento, entre outras formações que eu sei que tem aqui. Passar para as pessoas, quando vocês estiverem lá em cima, reconhecido pela Globo News, né? Entre outros, essa questão dessa humanidade, essa questão de olhar para o outro lado da tela e saber que do outro lado tem pessoas normais, que não tem aquele nível, aquele alcance de público, que não tem fãs, que a maioria não tem fãs, mas que essa questão da humanidade é muito pertinente no mundo que a gente está vivendo sem humanidade. Você sabe que você falou uma coisa que é interessante. Eu estava até conversando com esse meu marido. Eu abri muito, e obrigada por você falar isso. Porque você sabe que eu acabei abdicando, consciente ou inconscientemente,
vai parecer arrogante da minha parte, mas eu tô procurando ser extremamente sincera. A Globo News, se a pessoa falasse assim, o que é a Maria? Eu abri mão de ser considerada inteligente ou a bem preparada, ou a, embora eu seja a maior Caxias do mundo. Posso provar. Eu abri mão. É a divertida, é a humana, é a que alcança. Mas foi consciente. Inconscientemente, eu digo de dizer, tudo bem. Podem nem pensar que eu não me... Podem nem pensar que eu não seja tão inteligente, ou tão culto, ou tão preparado, ou que eu faço dever de casa. Mas, falei assim, gente, se cara, se não tiver o senso de serviço, a gente não tá aqui para porra nenhuma nessa vida. Então, assim, eu não pauso. Então, assim, e foi muito engraçado. Porque eu falei, cara, pandemia, eu estava exausta. Eu estava no meu fim do meu fio de emocional, físico, só falando desgraça na cabeça das pessoas 3 horas por dia. Eu implorava, a chefia, dizendo que não é possível. Eu falei, eu vou fingir que eu derrubei uma xícara. Eu vou combinar com o Otávio que aconteceu alguma coisa, eu vou ter um ataque de riso no meio da morte, eu vou fazer qualquer coisa. Mas tem um montão de velhinho me mandando zap, que todos chamam telefone, alguns morreram no caminho, e eu vou fazer qualquer coisa para dar alegria. E eu conto no livro, a ter consultoria de moda para eu vestir colorido. Porque eu falei, eu não posso ser a portadora das trevas, gente. As pessoas estão precisando... A minha sogra morreu na pandemia não por causa do vírus, por causa da depressão, que ela só via números de morte, que ela só queria saber disso. Eu falava com ela de videoconferência, eu vou ver quanto está o Jornal Nacional, porque não sei o quê. Eu dizia, Mítia, vamos conversar sobre outra coisa. Então, assim... Tem mais na nossa profissão, eu acredito, do que o informar. Tem mais. Se você perde a noção desse mais, você não tem por que estar ali. E quando eu comecei a achar que eu não ia fazer esse mais bem, porque eu não aguentava mais, eu saí. Entendeu? Porque para você despende uma energia para você passar o bem enorme. Vou tentar, né, amiga? E de você chegar em casa, porque você não está fazendo só aquilo de informar, você está assim, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Entendeu? Então eu chegava em casa e falava, não tenho mais um pingo de energia, entendeu? Então, assim, muita coisa. Por exemplo, essa cena da tomada foi ensaiada. E todo mundo acha que eu esqueci de botar a tomada. Mas eu sou tão sacaneada e faz um sucesso tanto a Rita me sacanear. Falei, gente, que eu esqueci de botar a tomada. Que eles queriam um gancho, não sei o que. Eu falei, a Rita vive dando bronca em mim. Eu falei, fiz. E todo mundo acreditou. E foi um sucesso. Quando botou no Luciano, eu falei, gente, eu vou entregar essa coisada. Porque o meu chefe falou, você se importa de ser humilhado? Eu falei, não, se for entendeu? Eu não tenho. Eu acho que tem um engage. Se a pessoa gosta desse engajamento da Rita que me dá bronca, e é verdade, isso acontece todo dia, porque eu sou muito distraída e ela me põe no eixo. Então, assim, tem um... Aí ele falou assim, porque a gente tem um negócio, mas não tem mote para chamar o negócio do liquidificador. Eu falei, então eu esqueci, porque isso é um negócio que eu faria. Entendeu? Aí a gente foi no treinamento e ficou bom, ficou ótimo. Você entendeu? Então, assim, que o que é de verdade, pode ser, mas se é verdade, entendeu? É verdade. Passa a verdade, é verdade, entendeu? E se vai fazer as pessoas felizes, vale a pena, entendeu? Nós somos imperfeitos. Caraca! E aí, isso foi uma coisa no estúdio, eu falei assim, Luciano, eu não tenho mais energia
para buscar aquele bem no além, entendeu? Aqui eu não consigo mais. Eu estou muito cansada. E não adianta eu ir lá no chefe e falar, deixa eu ser o palhacinho, não, isso não se pede, isso se faz. A custa, não, eu combinava várias coisas. O Guedinho, vamos fingir que não sei o quê? Vamos não sei o que lá, porque ele também tem, então vamos puxar isso. E no meio de uma pandemia, né? Então, mas é isso. Obrigada pelo depoimento, me fez muito feliz. Bom, Maria, queria muito agradecer a sua presença aqui.